de os candidatos estarem mais atrevidos em termos de manifestação. E por conta disso, todos os excessos serão cobrados pela Justiça. Então, são agressões mútuas, agressão contra outros candidatos, agressão também, por exemplo, contra o sistema eleitoral, que tem acontecido também. Principalmente, né? A apologia ao crime. Né, a apologia à baderna, a não confiar no sistema eleitoral em si, e tudo isso está sendo investigado pelo Ministério Público e, claro, né, pela Justiça, e todos aqueles que são hoje responsáveis, né, pela boa prática da política, inclusive a ideia de se trazer as propostas e não ataques gratuitos, que depois a sociedade possa fazer a fiscalização e cobrar o seu candidato. O agora cabeça do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele implementou aí uma novidade, né, nas eleições, que agora não pode entrar com o celular na cabine eleitoral. Então a gente está vendo que as regras estão mais realmente rígidas, né? Carol, nas últimas eleições já não podiam entrar com celulares. Aliás, era uma recomendação que não se entrasse com o celular, que não se entrasse com pessoas estranhas ao eleitor em si. E o que nós vimos foram muitas manifestações de fotos tiradas durante... Que, para quem não sabe, é crime, né? Fotografar. É crime fotografar o voto, até porque existe uma prática assim, bastante investigada pela Justiça Eleitoral, que é aquela em que você cobra do eleitor o voto, prova para mim que você votou. Como ele não tem um ticket, não tem um documento impresso, então ele fazia o registro com o próprio celular e mostrava para o candidato, ó, eu votei em você. Só que isso aí é crime eleitoral, né? Não se pode fazer esse tipo de constrangimento em relação ao eleitor. Até legal ter falado disso, do voto impresso, porque é uma das informações que acabam gerando ruído, né? As pessoas defendem a volta do voto impresso, mas não entendem por que acabou o voto impresso. O voto impresso acabou exatamente por causa dessa prática muito comum no Brasil, desde sempre, que é da compra de votos. E quando se o voto é impresso, você tem como comprovar que votou neste ou naquele. Como o voto é sigiloso e o objetivo é manter o sigilo da eleição, né, a individualidade do voto de cada um, é um contrassenso querer. Então, os interesses que estão servidos por trás do voto impresso ficam muito claros, né? A quem interessa ter um voto impresso? Na época do voto impresso, aos que tiveram a oportunidade de vivenciar esse momento, havia, inclusive, a troca do voto real por um voto que era fornecido pelo candidato. Uma cola, né? O que a gente hoje tem como cola para um santinho, né? Para poder ir lá na hora do voto, você mesmo digitar os seus números. Na época, eles orientavam o eleitor a ir lá e trocar por um documento daquele ali. E isso, obviamente, anulava o voto, porque não sendo a cédula oficial, ela não seria contada para jeito nenhum. Uhum. E isso é assim como aqueles boatos de que se anular o voto, ou se votar em branco um certo número de eleitores, nós teríamos uma nova eleição. Isso aí é uma falácia. Já há muitas décadas o sistema brasileiro já adota essa nota de corte, vamos dizer assim, somente os votos válidos é que são computados, e essa prática somente facilita o mau candidato a se eleger. Porque quanto menos votos válidos em jogo, menor é a fração ideal de voto que eu vou precisar para ser eleito. Eu nem sabia disso. Criaram uma fake news a partir do livro do Gabriel Garcia Marques, então. Tem um livro dele que é o Ensaio sobre a Lucidez, que é dizendo assim, todo mundo resolveu anular, deixar em branco o voto. Então, anula as eleições. Nem sabia que as pessoas achavam que isso era verdade. Gente, isso é livro, tá? Por incrível que pareça, Carol, as fake news têm um efeito muito dramático na população. Basta você dizer alguma coisa, disseminar alguma informação que não é verídica e a população toma aquilo como verdade. Dizer que vai haver uma baderna no dia 7 de setembro, amanhã no caso, não parece ser uma realidade,
Porém, as pessoas entram em pânico diante de uma situação como essa quando as autoridades se colocam nessa função. Por exemplo, ontem o ministro Edson Fachin, ele suspendeu parte da lei, dos decretos que envolvem o porte de armas durante a eleição, no dia da eleição. Mas já saiu notícia no sentido que ia haver prisões em massa, que as pessoas seriam abordadas na rua, seriam levadas presas porque estavam armadas, estariam armadas, etc. Bom, quem estiver armado realmente sem porte, obviamente está cometendo uma infração. Em qualquer momento. Em qualquer momento, hoje, amanhã ou depois de amanhã, tanto faz. No dia da eleição em si, é somente aquelas pessoas que realmente atuam na área de segurança que devem estar armadas. O eleitor deve ir de peito aberto, com o voto consciente e ciente de que ele está participando de um momento democrático que o Brasil está vivendo nesse momento. E a gente já tem outras legislações bem antigas, por exemplo, a lei seca, não pode ingerir bebida alcoólica. Não né? pode haver prisão do eleitor nas 24 horas que antecedem e depois da eleição, mas isso tudo tem, né, suas limitações, seus regramentos, e nós, advogados, já estamos bastante estudados nesse ponto. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao canal Mulher, que você pode acompanhar pelo portal da educativa.ms.gov.br, interagir com a gente pelas redes sociais, acompanhar lá no Facebook da TV Nova Alvorada, ou então conversar com a gente pelo telefone 99924-2048. Nós estamos aqui hoje com o advogado Luiz Carlos Saldanha, ex-conselheiro da OAB-MS e atualmente é docente na Faculdade Prime e coordenador do curso de Direito EAD, para discutir um assunto que é super importante, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, que é o período de candidaturas, que são os crimes de ódio durante as eleições. Então, a gente estava falando sobre essas mudanças, que não são mudanças, né? Existem algumas regras aí durante o período eleitoral, que elas estão sendo vistas com mais rigidez e vão ser melhor cumpridas, como, por exemplo, o uso do celular, que agora vai ficar na mesa dos mesários, não vai entrar mesmo na cabine. Mas isso tudo tem uma motivação por trás, que é a escalada desses crimes de ódio durante esse período eleitoral. Explica um pouco para a gente primeiro o que é um crime de ódio. Pois bem, lá na Faculdade Prime nós temos um grupo de estudos de direito constitucional e nós começamos a avaliar o que seriam os chamados crimes de ódio. E nós não temos na legislação uma definição do que são crimes de ódio. O que nós temos, na verdade, é motivação que o ódio causa para o cometimento de alguns crimes. No campo eleitoral, nós temos visto a escalada, né, nos últimos tempos, da homofobia, da xenofobia, da abordagem sexista, né, para o cometimento de crimes, inclusive virtuais. O fomento, né, ou seja, a divulgação e a inflamação do público que lá está acompanhando o candidato, no sentido de que aquilo ali seria uma verdade, que aquela forma de trabalho deva ser adotada daqui para frente. Então, eleição a gente não ganha no grito. Eleição a gente ganha com propostas, eleição a gente ganha com um discurso positivo, agora nunca em relação a cometimento de crime. E o que o TSE vem observando nos últimos tempos é um aumento dos crimes de homicídio praticados por pessoas apoiadoras de A ou B ou C, e esses crimes sempre motivados por uma questão política, por uma raiz política. Então, no tempo das eleições, é comum você verificar a compra de voto, você verificar transporte irregular de eleitores, que são os crimes comuns de uma eleição. Mas você não está vendo crimes de ódio praticamente, você não consegue ver isso. A gente viu, por exemplo, um assassinato de um militante no aniversário dele que tinha uma temática política e uma outra pessoa que era de um outro, apoiador de um outro candidato, foi lá e assassinou no aniversário da pessoa. Isso seria, por exemplo, um crime de ódio? Seria um crime fundado na raiz do ódio. Inspirado no ódio. Que, infelizmente, parte de cima, parte do vetor, ou seja, do candidato. Então, se o candidato tem um discurso inflamado, no sentido de chamar o seu público para o embate,
não havendo essa realidade no nosso povo brasileiro, ou seja, não existe ambiente para a violência. O que existe é discurso político. E discurso político deveria ser, olha, o que eu vou fazer para melhorar o meu país? Eu não consigo fazer isso, então vamos criar um ambiente em que se suspeita de tudo. Suspeita-se dos tribunais, suspeita-se do sistema eleitoral, suspeita-se, né, das entidades, do Ministério Público, OAB, o que nós estamos fazendo em prol da população. E esses discursos, né, de ódio geram certa apreensão justamente num momento crítico, que é o dia da eleição, 2 de outubro, né, final do mês, praticamente, né, pouco mais de 20 dias da eleição, e nós estamos vendo uma escalada da violência em determinados ambientes. No Rio de Janeiro, Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, aqui no Mato Grosso do Sul, eu estava no intervalo lhe comunicando um fato que aconteceu numa igreja evangélica dias atrás, em que o pastor saiu num discurso inflamado dizendo que deveríamos sair todos eles e assassinar cristãos no meio da rua, surrar as pessoas. Aliás, um dos nossos colegas, né, de pesquisa, ele levantou um dado interessante em Minas Gerais, em que se falava a respeito do estupro corretivo, que é uma modalidade criada em 2009 pelo legislador, que é aquela forma de você estuprar para ensinar a pessoa a mudar, que é o caso da cura gay. Muitas pessoas usam esse estupro corretivo como sinônimo de cura gay, e não é isso que acontece de fato. Mas lá em Minas Gerais, numa determinada comunidade, olha, porque você é de tal facção, de tal pensamento ideológico, de esquerda ou de direita, você tem que ser estuprado no meio da rua. Que loucura, hein, gente? Tempos sombrios estamos vivendo. Bom, a gente sabe que executar um crime, né? Praticar um crime é passível de punição, obviamente, mas incitar um crime, seja motivado, né, por ódio, também é passível de punição? Também é crime? Isso é previsto no Código Penal, a apologia ao crime. Então, a pessoa que faz, olha, façam isso porque vai estar defendendo a pátria, vai estar defendendo, eventualmente, um determinado pensamento, é crime também. Então, é um crime, inclusive, individual, a pena de 1 a 4 anos de detenção, e a pessoa está sujeita a essa digamos assim, tipificação, não afastada também o fato da coisa ter acontecido. Porque você instigar alguém a fazer não significa que alguém vá lá e faça. Mas se alguém fizer, eu também vou estar sujeito às consequências do que ela fez por uma extensão da regra do artigo 29 do nosso Código. Interessante, então, cuidado, né, com o que fala. Quem fala o que quer, assume as consequências também. Agora, nesse recorte aqui da eleição, a gente falou que é crime incitar, né, expressar discurso agressivo contra outro candidato, etc. E aquele que replica esse tipo de coisa, compartilha nas redes sociais, compartilha em outras circunstâncias, isso também é crime? Carol, na mesma regra do artigo 29 do Código Penal, que estabelece que quem de qualquer modo contribui e responde, neste caso também acontece no âmbito eleitoral. A replicação de uma notícia, ou de uma informação, ou de um discurso, se ficar demonstrado que foi feito por interesse político, olha, eu quero me alinhar a determinada corrente, então eu vou ter que apoiar e vou ter que dizer exatamente aquilo que está sendo dito pelo andar de cima, né? Eu respondo por esse crime da mesma forma. Então, veja, o que nós precisamos deixar bem claro é que uma pessoa pode muito bem ser candidata e ter o seu próprio pensamento. Não existe nos partidos políticos uma vinculação de ideias, a não ser do programa do próprio partido. Então, os pensamentos individuais ou individualistas, né, de cada um vai pagar a sua... Ataques pessoais, esse tipo de coisa. Veja, qual vantagem o candidato tem de atacar o outro?
a não ser por fatos. Se você demonstrar fatos, olha, aconteceu isto no seu governo ou aquilo, eu estou demonstrando fatos. A população basta abrir o jornal e vai verificar aquilo. No entanto, ataques gratuitos, olha, você pensa diferente, ou porque você, sei lá, nasceu em outra época, são situações que devem ser afastadas do discurso político, porque, como eu disse agora há pouco, o discurso político deve ser de propostas. E nós não estamos vendo propostas. São pouquíssimos os candidatos que estão pondo propostas. O que nós vemos muito é o que eu fiz, o que você deixou de fazer. Uhum. A gente teve uma situação nos Estados Unidos que inclusive está sendo investigada até agora. O FBI entrou na casa do ex-presidente Donald Trump para buscar arquivos e provas sobre isso, que foi uma incitação de tumulto. Que naquele contexto foi iniciada pelo próprio então presidente dos Estados Unidos, que invadiram o Capitólio e foi um caos, uma situação de extremo perigo. Inclusive ele orientou que tirassem os detectores de metais, as pessoas entraram armadas, uma situação muito perigosa, ali no ímpeto de tentar impedir uma perda nas eleições, porque ele, acompanhando as pesquisas, vendo para onde o vento soprava, estava entendendo que estava em desvantagem naquele contexto. E aí a gente fala que é a história do pombo com o jogo de xadrez, né? Chegou o jogo de xadrez, vou perder, bagunço todo o jogo de xadrez, aí não muda. Ninguém ganha, né? E ninguém ganha, exatamente. Pelo menos eu não perco ali declaradamente. E a gente está ouvindo aí um movimento muito similar no Brasil. Inclusive, o 7 de setembro já é um prenúncio desse movimento. Algumas pessoas relevam, não levam muito a sério, outras estão engajadas e achando que realmente podem fazer isso e vão fazer isso e tudo mais. Qual que é a ação, olhando assim, criminalmente falando, né? Alguém ali na véspera da votação, porque também aconteceu esse burburinho, né? Vai impedir, vão quebrar as urnas, vão impedir a votação, porque é contra a urna eletrônica. Rolou essa incitação também. Se alguém efetivamente tentar fazer isso, o que acontece? Na véspera da eleição, eu vou lá sequestrar as urnas, quebrar tudo, o que acontece? Olha, na verdade, tudo é possível, né, Carol? Nesse contexto que você levantou aí, ou seja, no campo das hipóteses, tudo vai ser possível. O que nós temos que verificar é se realmente o Brasil está com um ambiente propício à baderna. E eu particularmente acho que não, neste momento. O que eu vejo é um discurso que já faz mais de 2 anos, no sentido de se questionar as urnas eletrônicas. O processo de verificação das urnas eletrônicas é muito intenso desde o momento em que vamos fazer eleição. Então, o TSE se ocupa de mostrar como é que funciona o código-fonte, divulgar as seguranças, como é que são, melhorar, faz inclusive até um torneio, né, para hackers no mundo inteiro, para que quem conseguir quebrar o código recebe inclusive um prêmio do TSE em dinheiro, uma premiação, e não ocorreu até hoje. O que me preocupa são as cedências, né? Então você vai ceder à vontade de um determinado segmento. Me parece que as Forças Armadas conseguiram que o TSE reabrisse o processo de divulgação dessa informação, mostrando para eles, me mostra porque eu não vi. Né? O TSE, embora o ministro Alexandre de Moraes tenha dito várias vezes que o processo eleitoral foi amplamente, né, aberto para todos que quisessem verificar, você do povo que quiser ir lá ver como é que funciona, pode ir. Né? Ninguém fechou a porta para o Exército, ninguém fechou a porta para as Forças Armadas, ainda assim eles foram lá com um discurso político, no sentido, olha, nós não acreditamos nessas urnas, nós queremos verificá-las. Nada foi encontrado. Então, veja, lá nos Estados Unidos, num dos momentos do processo eletivo, o candidato não queria que houvesse a declaração de vitória. A declaração de vitória é dada pelo legislativo lá. Aqui no Brasil, a declaração de vitória se dá espontaneamente, pelo número dos votos e o candidato se colocando à disposição. Olha, eu reconheço a perda, eu reconheço o segundo turno e tal. Então, não havendo essa manifestação, não há necessidade de um controle. Temos números e números são suficientes. Certo. Bom,
Muito esclarecedor, né? Então fique de olho aí. Você tinha falado que a pessoa, durante as eleições, nas 24 horas ali, não poderia ser preso, né? Mas se a pessoa tumultuar, então não dá em nada? Não, a pessoa ela é recolhida, ela é detida, levada à delegacia, é feito um procedimento, ela é indiciada e ela é liberada porque a lei eleitoral proíbe a prisão. Então não é agora, que é jaula livre, tem que responder processo depois. Veja, olha só, há crimes em que não tem desculpa, a pessoa vai ser recolhida e vai ficar presa. Entendi. É o caso de homicídio, por exemplo. Esse é um crime muito grave, né? Um homicídio, um latrocínio, um estupro, são crimes que vão guardar a pessoa, vai ficar detida, assim. O que nós assim, orientamos são os crimes menores, né? Ou algum furto, alguma coisa mais simples, porque daí, neste caso, o processo seletivo pode ser vulnerado porque aquela pessoa não vai votar. Então, é interessante observar as regras que o TSE divulga. Muito importante E isso. importante esclarecer as diferenças. Então, não é porque a pessoa não pode ficar detida, né, retida dentro do em flagrante, etc., que ela não vai responder por aquele crime. Então, se tentar bagunçar as eleições, quebrar a urna, causar, fotografar, vai responder processo depois, vai ter essa dor de cabeça. Então, utilize seu voto consciente, exerça seus direitos como cidadão e também os seus deveres como cidadão de manter aí o pleito eleitoral o mais democrático, organizado, sem bagunça possível e compartilhe essas informações também com outras pessoas que às vezes estão sendo mal informadas, muita informação desconjunturada por aí, né? Muita fake news. Então, compartilhe essas informações para que as pessoas tomem as melhores decisões durante esse pleito. Muito obrigada, viu, professor? Uma grande aula, de fato. E eu agradeço também a sua companhia aí nessa hora de almoço. Te espero. Amanhã a gente tem um programa gravado, mas quinta-feira ao vivo de novo. E terminamos o dia de hoje